essa é uma reprodução da última ou da penúltima conferência que eu apresentei para o CONUPES, o Congresso Acadêmico sobre Espiritualidade e Saúde, que é um congresso organizado por nós, do NUPES, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós organizamos esse congresso despretensiosamente, tentando congregar, a princípio, brasileiros que estudassem espiritualidade na universidade, e o congresso cresceu satisfatoriamente. Hoje nós temos muito orgulho de dizer que é o maior congresso científico do mundo sobre espiritualidade. E nós sempre tentamos, nas apresentações desse congresso, o próximo acontecerá em abril do próximo ano, todos convidados, nós tentamos fazer a interlocução entre ciência e as humanidades, incluindo aí a história, as ciências da religião, a teologia, a filosofia, a sociologia e também o aspecto humanístico da psicologia. A psicologia tem um lado científico e tem um lado humanístico. Isso tudo é muito difícil, então, de certa maneira, a gente tenta facilitar as coisas criando uma narrativa que possa dar o panorama do que é a espiritualidade na prática e qual é a aplicação de toda essa pesquisa científica. Vocês viram um pouco sobre isso no primeiro bloco, hoje no começo da tarde, e agora nós vamos ver um pouco o que seria a aplicação para a vida prática dessa perspectiva. Portanto, é mais uma apresentação filosófica do que científica. Nós vamos discutir quais são as implicações, a repercussão de uma visão da vida que vai para além da vida física, além da existência física, que vai para além dos interesses imediatos, da satisfação, do prazer, e que envolve ideais. Quem veio amanhã vai se lembrar do seguinte, que metafísica, essa palavra tão feia, que tanto medo causa nas pessoas, nada mais significa do que aquilo que faz sentido, que está na estrutura da nossa vida racional, mas que não existe no mundo físico. E geralmente, por conta da crítica à religião, as pessoas pensam em metafísica como entes religiosos e entes de crença, objetos de crença. Mas, em todo o tribunal de justiça do mundo, nós estamos lidando apenas com metafísica, porque liberdade não existe, igualdade não existe, justiça não existe, não passam de ideias. E, no entanto, são as ideias mais preciosas, mais valiosas que nós temos na vida civilizada. São essas ideias, essas puras ideias que não têm nenhuma existência material, que regulam o nosso agir, nosso comportamento, nossas aspirações, nossos sonhos de um mundo melhor. Quando a gente pensa num mundo melhor, a gente pensa em um mundo basicamente regulado por essas coisas que não existem. São metafísicas, como, por exemplo, a liberdade e a justiça. O problema do século XX e, consequentemente, do século XXI é que, com a morte, ou o ocaso, o crepúsculo da metafísica, nós não temos mais essa perspectiva de unidade da razão. Nós temos razões, nós temos verdades, nós temos perspectivas, umas científicas, outras mais ou menos filosóficas, não tão boas, outras sociológicas, psicológicas, mas nós não conseguimos reintegrar as nossas vidas com um sentido, com um propósito claro, como o homem antigo conseguia, o medieval conseguia, o renascentista conseguia, o iluminista conseguia, todos os problemas que essas pessoas pudessem ter, todos os problemas de que padeciam essas sociedades, que eram muitos, mais do que a gente imagina hoje, mas o problema que eles não tinham era a total falta de sentido para a vida, total falta de direcionamento de vida, que é um problema típico do século XX e do século XXI,
por conta dessa morte, dessa destruição, desse esfacelamento da metafísica. Então, a nossa busca, isso não vou oferecer para vocês a unidade da razão hoje, não vou oferecer para vocês o sentido da vida, isso vocês vão ter que continuar buscando, eu também estou buscando, mas vou oferecer perspectivas, né, esperanças de uma reunificação da vida humana. Né? É isso que essa palavra representa. Para além de qualquer coisa acadêmica, para além de qualquer coisa técnica, a razão significa a parte de nós que quer a unidade e a integração. Que a minha vida política não esteja divorciada em contradição com a minha vida artística. Que a minha vida artística não esteja em contradição com a minha vida científica. Que a minha vida científica não esteja em contradição, não esteja divorciada da minha vida afetiva. Né? Tudo isso precisa fazer sentido junto para que a minha vida faça sentido. O desafio é tremendo, né? Mas pessoas como Platão, ou pessoas como Kant, né, eles tinham uma noção razoável do que deveria ser essa unidade da razão. E eu vou apresentar também ao longo dessa apresentação, desse discurso aqui, alguns nomes dessa unidade da razão. Então, nós vivemos hoje a sociedade do desequilíbrio e da falta de inteligência emocional. Um excesso, talvez, de inteligência técnica, nós colocamos foguetes no espaço, nós resolvemos problemas complicadíssimos, do ponto de vista da logística, da indústria, da medicina, mas nós temos muita dificuldade de discutir diferentes posições políticas. Nós temos muita dificuldade de entrosamento com pessoas. Nós não nos entendemos. Nós ouvimos uma pessoa falar rapidamente, eu sei do que você está falando. Eu acho isso, isso, isso. A pessoa nem terminou, não dá para entender o que ela está falando, eu já tenho meu preconceito, meu pré-juízo e assim por diante. Avanço técnico, mas a natureza sendo devastada, sendo assediada por esse mesmo avanço técnico. Né? Muito se fala sobre educação, nunca se falou tanto sobre educação, mas a educação não vai bem. As crianças não sabem bem as coisas e têm dificuldades em matemática e falam errado e etc. Né? Quer dizer, coisas básicas que nós fazíamos bem 80 anos atrás. E aí pegue como exemplo qualquer pessoa que lembra das cartas dos seus avós, que eram impecáveis e perfeitas, e pessoas que às vezes só tinham um estudo primário, estudava até os 12 anos, saía da escola e escrevia uma carta impecável, sem nenhum erro. Hoje em dia, os doutores têm dificuldade de escrever uma carta. O que está acontecendo? Que estranho, não? Esses sintomas, eles dizem alguma coisa a respeito da forma como nós nos administramos. Jovens que nem trabalham nem estudam, porque não sentem motivação para nada. Se sentem esmagados por uma sociedade amedrontadora, que nunca, na história de toda a humanidade, foi tão confortável, tão poderosa, tão cheia de possibilidades, e ao mesmo tempo ninguém vê caminho, ninguém vê direção, ninguém vê sentido em nada, e isso é aterrador. Salários menores do que os aluguéis, não sei se isso é um problema para vocês, mas tem lugares que isso é um problema gravíssimo. Os salários são fracos, os aluguéis aumentam muito rápido. A vida começa a ficar difícil. Para o jovem, principalmente, isso é uma perspectiva assustadora. Você começar uma vida aos 18 anos, aos 25 anos, né? Alunos se perguntam, né, por que eles estão na escola? Eu estou aqui para aprender o quê, afinal de contas? Qual que é o sentido de tudo isso? O professor não sabe responder. Porque, inclusive, os professores estão entregues, rendidos à crença de que nada faz sentido, não existe o ser humano bom e ideal, não existe o progresso, não existe o bem, não existe a verdade. Portanto, o que eu respondo para o meu aluno que pergunta, por que estou aqui? O que eu estou aprendendo aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Por que não ficar em casa jogando videogame? Os professores não sabem o que responder, né? Vocês conhecem Alice no País das Maravilhas, né? Esse é
uma imagem a qual eu volto repetidamente no meu trabalho, porque esse gatinho filosófico, ele dá uma resposta muito inteligente para Alice. Alice pergunta, onde vai dar essa estrada? Para onde vão essas estradas? E aí o gato pergunta, para onde você quer ir? Alice, coitada, ela já é do século XXI. Ela não tem ideia do que ela quer, ela não acredita em nada, ela não está indo para lugar nenhum. Ela não sabe qual é o direcionamento da vida dela. Então ela diz, eu não sei. O que é que o gato responde? Pegue qualquer um, tanto faz. Se você não sabe para onde você vai, não há diferença entre os caminhos. Qualquer caminho vai dar na mesma. Você não tem propósito, você não tem sentido, você não tem direção na vida. Bom, uma frase de sabedoria, soldado e cabo, que são as patentes mais baixas, não arrumam confusão. Eles só obedecem. Se alguma coisa dá errado, é nessa sala aqui que a gente tem que procurar o problema. Se o soldado só obedece, sempre que alguma coisa está dando muito errado, você vai procurar com os comandantes, com os generais. Né? O que essas pessoas estão fazendo de errado? Isso vale para a cultura, vale para a arte, vale para a ciência, vale para a filosofia. Bom, não sei se vocês conhecem aqui a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, uma cidade que foi feita para ser grandiosa, para lembrar até o Antigo Egito, né, com construções faraônicas monumentais. E a Esplanada dos Ministérios, os vários ministérios, nos transmitem a ideia da ordem, da organização e da segurança. Mas o serviço que os ministérios oferecem, eles são desproporcionais a essa imagem da ordem e da organização. Então, há algum problema de comunicação e de transmissão desse ideal de ordem e de organização, quase perfeita, para uma realidade onde não se sente a vida melhorando, a vida organizada, a vida bem administrada. Isso tudo são sintomas, tá, gente? Sintomas do mundo atual. Há um conflito entre processos cerebralmente centrados no hemisfério esquerdo e processos centrados no hemisfério direito do cérebro. Né? O nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, sendo o direito tendencialmente, isso não é certo, não é uma máquina, tá? Mas o hemisfério direito do cérebro ele tem uma certa tendência a organizar funções criativas, grandes perspectivas, grandes panoramas da vida, uma visão poética, filosófica da vida. E o hemisfério esquerdo do cérebro tem uma tendência a organizar funções analíticas, executivas e repetitivas. Né? E a neurociência atual faz um estudo muito interessante sobre a correlação entre essas tendências neurológicas e o panorama cultural. A cultura moderna, industrial, de tabelas, de funções burocráticas que precisam ser respondidas com sim e não, com número, essas funções elas são fortemente centradas na perspectiva e na interpretação de mundo que acontece no nosso hemisfério esquerdo do cérebro. Ao passo que questões que dão sentido à vida, grandes panoramas do tipo o que é o mundo, por que estamos aqui, quem somos nós, essas perspectivas elas são orientadas pela interpretação majoritariamente centrada no hemisfério direito do cérebro. E Ian McGilchrist, que hoje é o principal autor a criar uma ponte entre as neurociências e a filosofia no mundo todo, ele vai dizer exatamente o seguinte: nós criamos um estilo de vida que produz uma filosofia. O nosso estilo de vida centrado no hemisfério esquerdo do cérebro produz uma filosofia pragmatista, positivista, objetivista. O que você quer?
Me diz agora, eu vou te dar quantos? Por qual valor? Né? É assim que a gente quer interpretar o mundo. Mas questões de sentido, questões existenciais, questões de valor da vida humana não se ponderam de forma analítica. E isso é problemático. Se nós perdemos essa capacidade de enxergar a vida por outra perspectiva, isso causa dano, né? Bom, aí, qual que é a mentalidade cultural atual? Eu não estou dizendo que isso é bom, pelo contrário, isso é ruim. O templo religioso não é local de dúvida e de desconfiança. A gente estava falando agora, né? Ah, não, mas o ceticismo. O ceticismo, se ele tiver lugar na sua experiência espiritual religiosa, vai melhorá-la. Ela será uma experiência mais profunda e melhor. Entretanto, a cultura nos diz exatamente isso. O sacerdote ou a comunidade religiosa vão inibir o nosso ceticismo, a nossa crítica, a nossa dúvida, dizendo assim, ah, mas você tem que acreditar. Isso aí já tem resposta. É assim que se faz. É desse jeito. A resposta para isso é como se fosse analítico. Mas experiência espiritual não é analítica. Ela envolve grandes porções de interpretação, sensação, intuição, horizonte de sentido para a vida. Então, se eu respondo questões religiosas espirituais de uma forma mecânica, como se eu tivesse uma tabela de verdade e mentira, isso corrompe a experiência religiosa e espiritual da pessoa. A experiência que a pessoa tem com Deus, com o sentido da vida. Por outro lado, na universidade, isso aqui não é local para se falar de Deus, de mortalidade da alma, de religião, entre aspas, né? Claro, nem de busca por sentido e propósito. Isso aí você resolve sozinho. Na universidade a gente resolve as coisas reais, materiais, e não as coisas ideais. Mais anteriormente, a universidade era lugar para se discutir o ideal. E o ideal inclui Deus, a imortalidade da alma, o sentido da vida, o propósito, a felicidade, essas coisas que não existem, mas que nós queremos, não obstante elas não existam. Bom, sabemos que está tudo errado, que estamos falhando culturalmente, sabemos que a juventude está pagando altos preços, né? A maturidade também, né? As pessoas também, no geral, estão pagando altos valores por conta dessa crise cultural, mas não sabemos consertar, não sabemos resolver, né? Queremos uma vida melhor, mas nós não sabemos o que é uma vida melhor. Porque ter um conceito do que é felicidade, do que é o ser humano pleno, do que é o ser humano realizado com sentido, com propósito de vida, é proibitivo. Né? É algo que não se pode mais discutir na nossa cultura. Isso deveria ser de foro íntimo. Você pensa o que você quiser, você acha o que você quiser. Porque não há verdade, tudo tanto faz. Bom, o resultado, cada um tem sua verdade, o que é logicamente contraditório, porque se a minha difere da dele, não é a verdade. A verdade é o que nos une, é aquilo que produz entendimento entre os diferentes, né? Ninguém pode dizer o que é certo ou errado, e aqui nós temos uma série de tentativas de conciliar essas noções mais existenciais, humanísticas, com ideias científicas. Vou só sugerir muito rapidamente esses dois livros, tá? O Denis Noble escreveu The Music of Life, né? Uma biologia para além dos genes. Ele vai justamente dizer que essa ideia de que eu tenho um gene para tudo é uma ideia muito tosca, muito mecanicista, e que muito antes o que acontece é que você tem um código genético, mas esse código genético ele precisa ser de alguma maneira interpretado pelo teu próprio corpo, biologicamente. E a forma como o corpo humano interpreta o seu, o teu, o dela, código genético é misteriosa. Nós não entendemos como isso funciona, tá? Cientificamente não há uma noção clara de como isso acontece. E o McGrath era um bioquímico materialista
se converteu espetacularmente à igreja anglicana e fez uma segunda formação em teologia anglicana. Hoje é considerado o maior nome no mundo na relação entre ciência e religião, no diálogo amigável entre ciência e religião. Entre outros 40 ou 50 livros já, ele publicou O Ajuste Fino do Universo, tentando fazer uma leitura comparativa entre ideias de Deus, tidas como religiosas, claro, e ideias científicas sobre a criação do universo. Essa frase de Paulo em Coríntios é muito interessante, né? É engraçado como algumas frases de sabedoria elas podem ser relidas século após século e ter um sentido renovado. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como num espelho, mas então, ele não diz quando, então, quando chegar o momento, veremos face a face. Isso é um problema que vem sendo rediscutido pela filosofia desde Platão também, desde antes de Platão, com Buda, por exemplo. Né? Até que ponto o que eu vejo do mundo é uma ilusão, é um reflexo, inclusive de mim mesmo, da minha própria mente, das minhas próprias expectativas e preconceitos, e até que ponto o que eu vejo é o real, é a realidade nua e crua, face a face. Bom, então, no mundo atual, nós temos a ciência como protagonista, realizando, entre aspas, todo o trabalho, e quando a ciência chega em casa, ela diz assim, hoje eu cacei 2 veados e um camelo, não sei, um pato, e se gaba disso. E eu não preciso da metafísica para mais nada. Mas o que os cientistas, no geral, não sabem é que eles estão montados na metafísica o tempo todo. E eu vou dar aqui uma prova bem fácil, bem evidente, de uma ideia metafísica que todo cientista usa todos os dias, a ideia de matéria. Matéria não existe. Ninguém nunca viu, ninguém nunca lembrou, ninguém nunca cheirou, ninguém nunca ouviu matéria. Esse é um nome abstrato, é um gênero, não é um objeto, e é um gênero que agrupa todo tipo de objeto possível. O que é objeto, supõe-se que seja feito dessa coisa metafísica chamada matéria. Ninguém nunca teve uma experiência com matéria. Todo mundo só teve experiências com maçãs, ou peras, ou abacaxis, ou melancias. Ninguém nunca comeu matéria. Mas nomes abstratos que nós passamos a usar como se fossem coisas reais e concretas acabam ficando invisíveis, viram pontos cegos da nossa mentalidade filosófica. Bom, então aqui temos algumas grandes questões cósmicas para resolver, né? Por que o universo existe ao invés do nada? Essa questão foi colocada pelo grande Leibniz, né? Uma das grandes e mais luminosas inteligências que já habitou esse planeta, e que diz, essa é a questão central. Por que há o universo ao invés do nada? O nada seria uma possibilidade? Então, houve algum momento em que, no surgimento do universo, algum fator poderia ter faltado, que o universo não teria sido constituído, né? O que é vida? Como a vida surge da não-vida? Como é que de água, sais, metais, eletricidade, etc., gases, líquidos, surge a vida, né? Nós temos a melhor ideia de como responder esse tipo de questão, mas muitas vezes cientistas, embora eles não respondam às perguntas filosóficas das suas áreas, eles têm muita convicção, muita certeza a respeito de como o mundo funciona. Mas as suas disciplinas estão montadas, lembra do cavalinho? Estão montadas em longas cadeias de pressuposições que ninguém sabe responder, né? E agora uma pergunta 1000 vezes mais difícil, o que é a mente? Né? Ninguém tem a mínima resposta para isso, mas os psicólogos falam, os psiquiatras falam, os filósofos falam, né, excessivamente. Todo mundo quer falar alguma coisa sobre a mente, ninguém tem a menor ideia do que é isso. Que coisa! Você
Quando a gente percebe que matéria já é um conceito metafísico e que não existe matéria, imagine mente. A gente não tem a mais vaga ideia de como começar a explorar esse suposto objeto que somos nós mesmos. Você é feito disso, você é isso, essa é toda a sua experiência e nós não sabemos o que nós somos. Pois bem, vamos voltar para o básico, então. A água é uma molécula polar. E isso é uma das coisas mais maravilhosas e mais convenientes de toda a realidade natural que nós experimentamos. Vou começar a dar um exemplo muito simples. Quando você toma banho, o seu desejo é se limpar, se purificar de certas impurezas que estão no seu corpo. Isso só pode acontecer porque há uma adesão entre moléculas de água e essas moléculas que você não deseja na sua pele, por exemplo, no seu cabelo, etc. Né? Por que isso acontece? Porque, para nossa sorte, quando dois átomos de hidrogênio se associam a um átomo de oxigênio, ficam dois pares de elétrons livres, né, que são forçados, né, por conta dos elétrons dos hidrogênios ao lado oposto. Isso gera uma forte polaridade, né, positiva de um lado, negativa de outro. Essa molécula, por ser muito simples, muito abundante e, ao mesmo tempo, muito, muito, muito polar, isso vai ter uma série de consequências químicas que vão produzir desde a vida, a possibilidade da existência da vida, quanto as convenientes funções limpantes da água. Bom, por exemplo, a água é um bom solvente para qualquer coisa, de fácil absorção, hidrata íons e coloides, também é a razão pela qual pontes de hidrogênio são muito comuns, né? As pontes de hidrogênio são outra super conveniência, vão produzir uma série de propriedades da água, como a tensão superficial da água, a capacidade, né, coloidal da água de associar facilmente moléculas, mais do que outras moléculas parecidas. Moléculas semelhantes à água, nesse estado de temperatura aqui, já vão ser gases, e a água ainda está no estado líquido, só vai ficar líquida a 100 graus Celsius, a nível do mar, etc. E tal. Tudo isso acontece por causa das pontes de hidrogênio entre moléculas de água, o que é uma consequência da polaridade da água. Né? Consequências das pontes, então. Alta temperatura de fusão e evaporação, tensão superficial, grande poder de dissolução, estabelecendo conexões tanto de íons negativos quanto de íons positivos, maior densidade líquida do que sólida, o que vai fazer com que o gelo flutue. Isso também tem uma série de outras consequências, em vários níveis. E, segundo esse Journal of Physics, né, da matéria condensada, as propriedades da água não são tão exóticas. O que é anormal, o que é cientificamente assombroso, é a quantidade de propriedades atípicas na mesma substância. É normal encontrar uma propriedade estranha em uma substância e outra propriedade em outra substância. Mas quando você tem 7 ou 8 na mesma substância, isso é muito, muito peculiar. Por que eu comecei a estudar isso? Bom, porque eu estudo estética, dou aula de estética e tenho trabalhado com teoria da beleza por algum tempo. E uma das coisas mais intrigantes no estudo da estética é por que a água é tão bela, por que a água produz tanta satisfação estética, tanto apelo aos seres humanos, pelo menos, ou aos seres racionais. E aí a gente vai ver aqui algumas propriedades que são químicas, físico-químicas da água, gerando beleza. Né? A adesão faz com que a água caia de maneira harmoniosa, coesa, enquanto que uma nuvem de pó vai só rolar, cascalho, alguma coisa assim, ou mel, piche, vai escorrer de maneira lenta demais. Então, o equilíbrio entre liberdade e determinismo físico vai gerar, nessa substância específica, um tipo de conforto da razão, um tipo de equilíbrio também da razão, ao contemplar essa dinâmica entre a fluidez e o determinismo dessa substância. Bom, passando para outro tema, eu vou depois costurar tudo isso no final. Tá? Estou jogando aqui várias curiosidades para depois tentar uma costura no final.
Algumas vezes na vida, e a arte é a melhor forma de nós visualizarmos esse processo, né? Algumas vezes nós estamos perdidos no meio do caminho, e no meio do caminho nós temos todos os elementos para resolver os nossos problemas, mas nós só vamos enxergar o conjunto desses elementos no final da história. E essa aqui é uma, não sei se vocês conhecem, o Mágico de Oz, é uma história em que tipicamente todas as soluções, elas estão do lado dos problemas. Todas as soluções, elas são apresentadas junto com os problemas. O que é que você está procurando? É a coragem? É a sabedoria, a inteligência? Aquilo que você está procurando, aquilo que você busca, evidentemente está em você. Isso não é um grande conhecimento do caráter, nem ético, nem da psicologia humana. E, no entanto, é preciso um processo, é preciso uma jornada, né? É preciso todo um trabalho, todo um movimento transformador para que aquilo que já está em você possa vir à luz. Né? Aquilo que é a virtude ou que é o melhor em você possa se manifestar. Antes disso acontecer, há como que uma paralisia. E aí nós podemos considerar aqui nossa evolução espiritual, a falta de sabedoria, a falta de harmonia social do tempo presente, aqueles problemas todos que a gente citou, aquele diagnóstico ruim que a gente fez do século XXI. Né? Geralmente, pessoas que não conseguem se resolver, pessoas que estão travadas na vida, elas têm essa sensação realmente de que é preciso alguma coisa externa acontecer, é preciso aparecer a Dorothy e convidar esses personagens aqui a uma caminhada para que eles façam o que eles poderiam ter feito sozinhos. Né? Eles poderiam ter resolvido os seus problemas sozinhos, por suas próprias forças, mas eles não podem, eles não conseguem. Por algum motivo, ou acham que não conseguem, e ficam ali paralisados. Nas nossas vidas, então, nós precisamos, às vezes, de uma intervenção. Nós precisamos de uma ajuda de um amigo, nós precisamos de uma intervenção superior, da espiritualidade, da mão divina, cutucando, provocando a mudança e a transformação. Bom, Alan Kay, que é um teórico da informática, vai dizer algo que é muito interessante, tem um valor filosófico e também artístico, que é o melhor jeito de prever o futuro é inventá-lo. Então nós começamos falando da desagregação da razão humana, da catástrofe social e cultural que nós estamos vivendo, dos dramas da juventude principalmente. Mas nós nos esquecemos de que a vida não é só feita de fatos e realidades. A vida também é feita de idealidades, daquilo que nós não somos. Né? O cristianismo, por exemplo, ou o budismo, ou o judaísmo, ou o islamismo, tal, eles não vão dizer assim, ser humano, aceite-se como você é. Essa é a doutrina atual, né? Doutrina que a gente vai ouvir aí num terapeuta qualquer. Aceite-se como você já é perfeito. Não, todos os mestres espirituais, todos os filósofos, todos os sábios disseram, não se aceite do jeito que você é. Queira, tenha a ousadia de construir, de buscar a melhor versão de si mesmo. Eu sei que eu não sou bom. Na palavra bíblica, eu sou um pecador. Ou nas palavras de uma doutrina filosófica, a gente poderia dizer, nós somos ignorantes, nós somos viciosos, nós somos preguiçosos. E Immanuel Kant, que é um grande filósofo, ele diz o seguinte, o que nos afasta do esclarecimento da luz da razão são a preguiça, principalmente, e a vaidade. Né? A preguiça é aquela ideia de que, mas vai ser tão custoso, é tanta coisa para ler, é tanta coisa para discutir, é tanta coisa para mudar em mim, que é melhor nem começar. Né? O segundo é o medo, que às vezes se manifesta como vaidade, né? De ousar alguma coisa diferente, de questionar, de procurar saber. Porque a vaidade é aquela ideia de que eu já sei as coisas que eu preciso saber, eu já sou o que eu preciso ser, e está tudo bem comigo. Se tem algum problema no mundo, é com esses outros aí. Ou com o mundo, ou com a política, sei lá.
Nunca o problema parte daqui. Isso é um traço de medo. Nós precisamos superar esse medo da mudança, o medo de olhar no espelho e dizer, se tem alguma coisa errada na minha vida, sou eu mesmo. Parte daqui. Né? E o Espiritismo, por exemplo, é uma doutrina das mais desagradáveis, porque ao invés de oferecer salvação mágica, faça isso e seja salvo. Não, é você. Você se modificando. Quando você chegar no ponto certo, você vai ser feliz. Enquanto não chegar, não será feliz. Não tem passe de mágica, não tem palavra, não tem objeto, não tem um sacerdote com poderes para perdoar os seus pecados. Não existe nada disso. Né? Pois bem. Então, na lenda da Rainha da Neve, que é uma lenda de Christian Andersen, nós temos um detalhe muito interessante. É feito pelos diabos do inferno, um espelho que mostra aquilo que você tem de pior. Todos os seus defeitos, a sua sujeira, suas fraquezas. Né? Esse espelho é feito para isso. E aí os diabos, como são bons diabos, né? Eles pensam o seguinte, já sei. Seres humanos, a gente já acabou com eles. Eles olham no espelho, na mesma hora eles veem, eles não valem nada, a vida deles não tem sentido, eles são podres. Vamos levar esse espelho para Deus, destruir Deus. A gente vai mostrar para Deus seus defeitos e Deus vai se autodestruir. Né? E eles vão voando para o céu, levando o espelho para mostrar a face podre de Deus, os defeitos de Deus. Na medida que eles vão chegando perto de Deus, o espelho explode, né? O espelho não consegue mostrar nenhum defeito na perfeição divina, mas isso para a humanidade é muito ruim, porque esse espelho que só mostra tudo de ruim, ele vai caindo fragmentos, pedaços no coração de algumas pessoas e nos olhos de outras pessoas. Sim. E as pessoas, elas começam a enxergar tudo ruim, tudo de maneira pessimista, tudo podre, tudo pervertido, tudo corrompido, como se todo mundo virasse jornalista. Né? Só vem o mundo mau e corrompido. E é muito entristecedor, muito deprimente. Bom, um pedaço desse espelho cai nesse rapaz, nesse jovenzinho, chamado Kai. E ele era amado, a história não deixa claro se era uma namoradinha ou se era uma amiga, mas ele tinha uma amiga próxima, uma namorada, que é Gerda. E eles eram muito próximos, muito íntimos, mas quando o espelho demoníaco cai no seu olho, ele começa a enxergar só os defeitos da Gerda, os problemas, e fica irritado o tempo todo, fica mal-humorado e a trata muito mal, e se afasta dela. Né? Ele também se torna insensível, ele começa a não perceber adequadamente as coisas, porque ele só vê o aspecto sombrio e negativo das coisas. Abandona sua família, abandona a Gerda, e a Rainha da Neve, vamos voltar aqui, a Rainha da Neve, que é uma representação da maldade, também nessa história, da malícia, da vaidade, ela seduz esse jovem porque agora ele já tem a propensão nos seus olhos de ver o pior em tudo, de ver a maldade em tudo. Né? Então, ele é convidado pela Rainha da Neve a contemplar um outro espelho, que é o espelho da razão. E, através do espelho da razão, o Kai analisa cuidadosamente cada detalhe, encontrando cada defeito que existe no mundo. Quando a Gerda chega para salvá-lo, no Palácio de Gelo da Rainha da Neve, quem não leu o livro vai conhecer a versão corrompida e piorada de Frozen, da Disney. Né? A Elsa é a Rainha da Neve transformada numa versão melhorzinha, mais boazinha. Então, Gerda chega lá, atravessa uma barreira de gelo, fazendo a oração do Pai Nosso, e liberta Kai do feitiço da Rainha da Neve, beijando e chorando sobre ele. Né? Então, derrete aquele espelho, né, dos diabos e produz uma transformação no olhar
na percepção do Kai. Né? Isso é muito interessante, né? Vale a pena a gente gastar um outro final de semana pensando sobre isso, como certas experiências de vida que você passa, experiências de muito sofrimento, experiências de muita dor, ou experiência de sofrimento de um ente querido, ou um ato de nobreza, de grandeza, de bondade, pode fazer com que seja destruído em nós esse óculos, ou esse filtro, essa lente, que nos faz enxergar só o pior das pessoas. Bom, evidentemente eu dei essa volta toda para falar, de novo, do século XXI, das doutrinas pessimistas e ideologias da derrota do ser humano, ou que tentam evidenciar o pior do ser humano, que apresentam o homem como mau, ou puramente narcísico, ou puramente competitivo, ou puramente egóico, e que levam à ideia de que qualquer esperança de progresso, qualquer esperança de felicidade, qualquer esperança de melhoramento da espécie humana ou do caráter humano não passa de uma utopia delirante, de que a palavra idealismo, né, ao invés de ser uma coisa muito bonita, que nos leva à promoção do ser humano, ela deveria representar um tipo de estupidez, um tipo de ingenuidade. No fundo, nada melhora, as coisas não vão bem e não irão. Bom, como nós temos um cérebro que é dividido e que há uma luta de perspectivas, de interpretações dentro do nosso próprio cérebro, na estrutura material do nosso pensamento, a base fisiológica e material para o nosso pensamento, né, que é o cérebro, dividido em funções que são um pouco conflitantes, ou que nós pusemos em conflito, culturalmente, nós obrigamos o nosso cérebro, as funções e perspectivas do nosso cérebro de pensamento a estarem em conflito, nós dividimos o mundo em partidos, escolas, igrejas, movimentos artísticos, casais, conversas, empresas, tudo isso separado e tendendo ao conflito, tendendo à luta do eu contra tu, né, do eu primeiro, alguma coisa assim. Bom, aqui o meu filósofo português favorito, a quem eu pretendo encontrar amanhã, né, vim aqui para isso, para o Congresso de Filosofia, que é o Antônio Barros Teixeira, diz o seguinte: o tipo de filósofo que se é depende fundamentalmente do conceito de razão que este pode conceber. Né? Então, o tipo de filósofo que alguém reflete, ou é um reflexo, do seu conceito de razão. Pois se nós atualmente não temos um conceito de razão, nós não temos nem esperança de unidade e integração do saber e da vida humana, que tipo de filósofos nós podemos ser? Que tipo de pensamento nós podemos nutrir? Eu vou pular isso, é muita coisa, tá, gente? Aqui algumas contribuições que eu tentei oferecer, né? Uma historiografia da evolução do pensamento e da espiritualidade humana, um livro que tem a grande vantagem, esse livro de lá, Pensamento Crítico, ser um livro gratuito, que se baixa da Universidade de Juiz de Fora, basta clicar no Google, Pensamento Crítico, talvez meu nome, o FJF, se baixa esse livro, é patrimônio da universidade, gratuito, né? E esse livro que eu tenho lançado esse ano, a ideia menos histórica, mais projetiva de como construir um mundo mais romântico e idealista, por mais insano que isso possa parecer, ou mais patético para alguns, né? E, claro, há muitas outras pessoas trabalhando nessa direção. O convite que eu tenho para a sociedade no geral é justamente o de que as pessoas se engajem mais nesse movimento, que escrevam sobre isso, que falem sobre isso, que incomodem, que, né, acrescentem à mesa da discussão uma nova perspectiva de esperança, de otimismo, de idealismo, e que não aceitem a ideia de que o mundo está condenado, de que o meio ambiente passou do ponto em que seria reversível a destruição completa, ou de que a sociedade está perdida, de que a juventude está perdida, né?
Em algum momento a gente tem que dar um basta a essas teorias tão destrutivas, tão deprimentes, né? E dizer, não, vamos voltar para Gandhi e Martin Luther King e Platão e Jesus e Buda e vamos falar do ser humano que pode ser magnífico, que pode ser luminoso, que pode ser feliz, pode ser bom. Então aqui algumas perspectivas, né, filosóficas. Materialismo diz que a matéria produz as mentes. O dualismo diz, bom, a matéria e a mentes, mas eu não tenho ideia de como se relaciona. O idealismo, ele diz, bom, há um tipo de espírito, que é um espírito supremo, que produz matérias e mentes a varejo. Bom, aqui uma outra tentativa minha, que é a série Cultura no YouTube, no meu canal no YouTube, tento usar o sentido original da palavra cultura, que é algo que se cultiva. Então, para que você tenha cultura, ou seja, para que você seja a melhor versão de si, é preciso que você se cultive, que você busque a música, que você busque a ciência, que você busque a razão e assim por diante, né? Meu grande herói atualmente é o sujeito que inspira todo esse esforço de busca da unidade da razão, busca de uma integração do conhecimento, da sabedoria humana, que é o Dieter Henry, recentemente falecido, né, uma grande tristeza para todos os seus discípulos, inclusive eu mesmo. E aqui uma última reflexão, voltando à questão do espelho, né, do Mágico de Oz, do espelho da Rainha da Neve, né? Muitas vezes nós temos a ideia de que o espelho ele é um objeto morto, quando na verdade ele é um objeto muito ativo do ponto de vista intelectual, inclusive, porque ao estarmos de frente para um espelho, o que ele nos devolve é basicamente informação, né? Claro que são as leis da física ali atuando, mas essas leis elas estão a nosso favor, a ponto de nós querermos espelhos, porque elas contribuem para a informação de como eu estou. Num nível muito básico, o autoconhecimento, a conscientização, ou o entendimento de quem eu sou, de quem eu poderia ser, é uma questão um pouco só de perceber os detalhes, né? De se olhar no espelho. No entanto, há uma outra camada, que é a camada mais problemática da nossa cultura, que é o espelhamento que não acontece com espelhos, mas que acontece na relação eu-tu. Entre pessoas, sempre há um espelhamento. E os meus gestos, eles correspondem a gestos que alguém também faz diante de mim. O meu pessimismo ou o meu otimismo, a minha alegria e a minha tristeza, a minha coragem e a minha covardia, a minha sabedoria ou a minha ignorância, tem muito a ver com os espelhos que a minha comunidade produz para mim, da qual eu também sou eu mesmo um espelho. É importante selecionar a comunidade que você habita. Agora, mais importante, esse é o ponto da minha fala toda até aqui, é dizer que tipo de espelho você é para aqueles que te cercam e para o mundo. Quando você é rotulado como alguma coisa pertencente a algum grupo, né? Você é um espírita, você é um filósofo, você é um psicólogo, você é um jornalista, você é um pedagogo, o que você é? Que tipo de modelo e que tipo de espelho você é para todos os outros com quem você convive ou que você nem percebe, que passam pelo lado, que não sabem quem você é, você não sabe quem eles são, né? E o tipo de espelho que você é para alguém é o tipo de vida que você leva, evidentemente. E essa é a melhor forma de você se autoconhecer. Olhe ao redor e veja o que você está espelhando. É muito comum que, além do âmbito social, existe um âmbito que é educacional. Algumas pessoas
elas se espelham mais em nós do que as outras. Sobre essas pessoas, a nossa responsabilidade é máxima, né? Essas pessoas vão, nossos alunos, nossos ouvintes, nossos filhos, nossos amigos mais íntimos, nossa esposa, nosso marido, né? Eles vão espelhar de maneira muito mais intensa aquilo que nós somos. Portanto, tudo que há de ruim em nós e tudo que há de bom em nós vai ser maximamente influente sobre os nossos entes queridos, né? A nossa responsabilidade, então, também é a máxima diante dessas pessoas. Bom, e aqui eu tenho um pensamento de Hegel, que é um filósofo interessante, que fala sobre esse processo de espelhamento, e a ideia de que a unidade da vida é a unidade consciente entre o que é consciente e o que é inconsciente. Para unificar todas as coisas, eu preciso unificar as que eu vejo e as que eu não vejo, tá? As implícitas. Essas são as difíceis, tornar o implícito explícito. Bom, os planos que eu traço para mim, por exemplo, de futuro, levam em conta o meu grau de consciência sobre as leis da natureza, sobre as leis da sociedade, os meus estados psicológicos, os modelos de vida que eu quero edificar, e também uma noção ideal do que é que seria, hipoteticamente, a unidade de sentido da vida. Religiosa ou espiritual, artística, filosófica, né? Então, tudo aquilo que você quer ser, quando você projeta a sua própria felicidade, geralmente é isso que a gente projeta, né? Um estado melhor, um estado ideal do meu próprio eu, passa pelo melhor do seu conhecimento e da sua capacidade de criar um mundo correspondente a esse ideal de uma versão perfeita de si. Isso pode parecer muito utópico, isso é muito, muito idealista, né? Mas o convite dos sábios às vezes chega a ser cruel, né? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É exagerado, né? Idealistas são absurdamente exagerados. Bom, então, projetar... Lembra da figura da criança? A criancinha espelhando o pai e tentando ser aquilo que no pai ele vê de bom, nobre ou ideal. Imagine que você, buscando ser perfeito, ou ser a melhor versão de você, ou sendo feliz, o que você tem que espelhar é Deus. Pois bem, isso vai envolver o conhecimento da natureza, conhecimento da lógica, o conhecimento da matéria, da forma de organização das leis fundamentais da matéria, o conhecimento da vida, desde o nível molecular, passando até o nível comportamental, como é que ambientalmente seres vivos se comportam. O conhecimento de como a sociedade se organiza, porque senão a gente já começa brigando, começa não se entendendo, nós precisamos navegar esse dificílimo ambiente social, que é mais difícil, mais complexo que o material. O artístico, e aí eu particularmente pensei uma foto de 20 mil anos atrás, para lembrar que isso não é uma questão só cultural, mas algo que está intrínseco na vida humana, na realidade humana, né? Todos os conflitos psicológicos que possam advir das divisões, desde físicas até culturais, né? Dimensão educacional, a dimensão terapêutica ou de cura da vida humana, dos processos danosos da vida humana, né? Coisas que nós refletimos no mundo e que não existam, possivelmente, não estão no mundo, mas que nós criamos e acrescentamos ao mundo, né? E, no final das contas, uma visão de totalidade, uma visão da unidade de todas as coisas. Ainda tem 2 minutos? Ou... um minuto. Há um filme recente de ficção científica muito interessante, chamado A Chegada, Arrival, né? Com Amy Adams, uma brilhante interpretação da carreira dela, das melhores, em que há uns alienígenas
que eles não conseguem se comunicar de maneira linear. Eles se comunicam sempre em círculos. E isso reflete a sua mentalidade e a sua experiência de vida, de sentir a vida, de experimentar, de ver a vida como uma integridade. O filme todo, mas particularmente esses símbolos, são um exemplo muito bom do que eu estou apresentando aqui, né? E particularmente, vocês assistindo o filme, vocês vão ver, uma das coisas que são integradas por essa perspectiva desses alienígenas são o passado, o presente e o futuro. Passado, presente e futuro só fazem sentido juntos. Quando nós separamos, segundo uma certa tendência da mentalidade analítica, o passado como morto, terminado, acabado. Isso aí é história antiga, não faz mais sentido. O presente como algo que está justamente me sendo apresentado. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou aqui confuso no meio dessa bagunça. O futuro, algo irreal, não existe. É apenas uma ideia, apenas uma projeção nossa, né? Tudo isso é tão irreal, tão afastado, tão abstrato, que nós não conseguimos entrar na posse das nossas vidas. Um grande problema da integração da nossa vida é que nós não vemos o passado como presente. Nós não vemos o nosso futuro como presente. Nós não vemos o nosso futuro como um passado amanhã. O que nós vemos hoje como futuro, em algum momento será passado. O futuro que eu tinha aos 15 anos se tornou passado. Em algum momento eu pensei em estudar alemão. Isso para mim era puro futuro. Não havia isso no meu passado, nem no meu presente. Eu fui, estudei, aprendi alemão, e agora isso é passado. Ecoa no meu presente, abre possibilidades para o futuro. Mas tudo isso tem que ser desabstraído e tem que estar disponível para a nossa posse, para o nosso usufruto imediato. Então, todas as experiências familiares que existiram e as que existirão, as profissionais, as ambientais, com objetos da natureza, com animais, artísticos, qualquer coisa, espirituais, todas essas experiências, se elas puderem ser integradas num conjunto, a gente tem um panorama melhor do que é a minha vida e de quem sou eu verdadeiramente. Porque, inclusive, as aspirações que eu tenho para o futuro e que eu ainda não realizei, elas já revelam um monte de coisas sobre o meu passado e sobre o meu presente. Porque as coisas que eu quero realizar são diferentes das que ela quer realizar, das que ela quer realizar, das que ele quer realizar. E isso é extremamente revelador da trajetória que me trouxe até aqui e do que eu presentemente desejo para o meu futuro, para o meu destino. Bom, vou ficar por aqui. Faltou falar alguma coisa, mas a ideia era mais uma provocação que se estenda agora, né, a um debate sobre a possibilidade de nós termos consciência de quem nós somos e assumirmos as rédeas do nosso destino. A notícia é que qualquer coisa é a resposta. Tudo é a resposta. Não importa de onde você comece. Trabalho assistencialista dos moradores de rua, se é com a música, se é com a pintura, se é com o balé, se é com o cinema, se é lendo um livro, se é sendo mais simpático com as pessoas, sendo mais positivo, mais bem-humorado, mais sorridente. Qualquer coisa que seja feita como uma construção de um comportamento melhor, como uma construção de uma pessoa nova, é uma imensa contribuição que você está oferecendo. E que pode já ser assim, a renovação da sua vida. Os grandes sábios, uma coisa que eles eram fatalmente
absurdamente, integralmente comprometidos com a ideia da virtude. Você não vai ver Sócrates, às vezes ele conversava assim, com completos cretinos, pessoas malignas, mal intencionadas, e ele dizia calmamente, mas, meu caro Glauco, você não acha que a ideia que você está apresentando é contraditória por causa disso, 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 disso? Ou seja, mesmo conversando com uma pessoa mal intencionada, viciosa, egoísta, orgulhosa, ignorante, Sócrates apostava tudo em que essa pessoa ia aprender alguma coisa. Que ela, no fundo, era boa, a sabedoria existia nessa pessoa, a inteligência existe nessa pessoa, essa pessoa tem a capacidade de adquirir a virtude. Na maioria das vezes isso não acontece. Na maioria das vezes a pessoa saía dali e continuava a ser a pessoa horrível que ela era. Mas muitas vezes funciona. E mesmo quando não funciona, nunca Sócrates vai negar uma conversa, negar o conhecimento a uma pessoa por um preconceito dele. Ele nunca vai dizer assim, para esses aqui sim, tudo. Para esses aqui não adianta fazer nada. Esses aqui é perda de tempo. Ele nunca separou pessoas e ele nunca disse, tem pessoas que não vale a pena, tem pessoas que não tem jeito, tem pessoas que não têm esperança, não tem remédio, né? Isso vale para Buda, vale para Jesus. Vocês vão ver que essas pessoas, no geral, elas não fazem muita distinção. E elas apostam no bem indistintamente, invariavelmente, o tempo todo. Esse é um problema da nossa cultura atual, da nossa mentalidade. Como nós não somos pessoas superiores, como nós não somos sábios, nós acreditamos que a sabedoria é um acidente quase, uma coisa raríssima, uma coisa excepcional na realidade humana. Nós não apostamos nas pessoas. Eu acho que isso é um empecilho ao fomento da virtude, né? Nós nos cansamos muito rápido. E a prioridade não é trazer as pessoas para o centro, até porque isso não funcionou, né? Mas é trazer os pedidos para a pessoa, né? Que você seja um espelho, onde você estiver, sem precisar falar de espiritismo, de Jesus ou de nada, que você seja um espelho de virtude, de dignidade, de bem-estar, de felicidade, de alegria, que faça com que as pessoas venham buscar o que você faz, né? O que você tem, né? Então, esse é o caminho, né? E isso sempre funcionou, né? Funcionou para Sócrates, funcionou para Buda, funcionou para Jesus, funcionou para Kardec. Agora, eu gostei muito que você usou o exemplo de Kardec, porque ele é até mais acessível para nós, como um exemplo, do que Jesus. Porque Kardec era um sujeito que tinha os seus defeitos, sujeito normal do século XIX, era um sujeito, claro, com muitas capacidades, mas mais humano, né? Mais próximo do que Jesus, e ele tinha opiniões contrárias. E ele foi assistir às mesas de Urantes, foi criticamente avaliar aquilo, desconfiando, muito cético, dizendo, olha, mais provável é que seja tudo uma grande palhaçada, né? Que seja tudo um engodo e um tipo de fraude. Opa, peraí, não é isso, né? Como uma pessoa inteligente e honesta, agora eu tenho a obrigação de sair por aí, dizendo para as pessoas que não é uma fraude. Eu achei um fenômeno aqui interessante. Segundo, eu vou investir uma grande parte da minha vida mostrando para as pessoas detalhadamente quais são as implicações, qual é o funcionamento desses fenômenos. Vou dar um exemplo. Você usou o Livro dos Médiuns. Vocês já viram 160 anos depois do Livro dos Médiuns? Não sei, 170 anos depois. Vocês já viram médium maluco? Tem. Vocês já viram livro que só tem maluquice e que diz que é mediúnico psicográfico? Tem. Vocês já viram as pessoas dizerem as maiores
harmoniza as maiores loucuras sobre mediunidade? Tem. YouTuber, ou influenciador de Instagram, dizendo insanidade sobre mediunidade? Tem. Ou seja, passados quase 200 anos, as pessoas não têm a menor ideia do que é mediunidade. Imagine Kardec, num momento que ninguém tinha ideia do que era isso, escrever um livro desta grossura, com os mínimos detalhes de todos os tipos, todas as classes, todos os tipos de espíritos comunicam, todas as consequências, a metodologia. Não seria muito justo que alguém virasse e falasse: meu amigo, isso é um exagero. Escreve um livro de 30 páginas, um manualzinho rápido para o pessoal, porque isso, mais do que isso, o pessoal nem vai ler. Você consegue imaginar o Kardec dizendo: é verdade, deixa para lá, eu vou escrever uns livros bem finos? Não, é impossível. Esses idealistas, eles têm essa característica. Eles não pensam se o sujeito vai aproveitar o melhor que eu tenho para oferecer. Eu ofereço o melhor, no mais alto nível que eu puder, com o máximo de detalhe que eu puder, buscando a perfeição, se for possível, né? O que o outro aproveitar é mérito dele. Eu vou oferecer o melhor. Então, acho que isso cabe para qualquer um de nós em qualquer tarefa. Vai fazer o culto no lar com a família, né? Vamos fazer o melhor possível, que gera mais bem-estar, mais compreensão, mais harmonia, a leitura mais adequada. Não vamos fazer com preguiça, com má vontade. Não interessa qual é o tamanho da tarefa, o trabalho, dia a dia, limpeza da casa, lavar a louça depois da janta, né? Fazer bem feito. Por que o ser humano precisa denegrir a si mesmo, enxergando a si mesmo como um produtor de ruindade, de coisas fracas e pálidas? Por que o ser humano não pode se enxergar como um espelho de algo bom, digno, luminoso, sábio, belo, e que quer espalhar coisas dignas e dignificantes? Então a gente precisa um pouco corrigir o olhar. Isso a filosofia consegue fazer, mas depois de corrigir o olhar, aí você está totalmente certa e tem a resposta, é fazer. É realizar a imagem que a gente quer realmente espelhar. Porque espelhar é ato, não é intenção só, não é um desejo. É preciso trabalhar muito para você ser um espelho de coisas boas. Mas vejam bem, olha só, ninguém aqui, pelo menos nesse momento, está na cadeia, está preso por grandes crimes, né? Possivelmente a maioria das pessoas que está aqui trabalha ou estuda ou faz alguma coisa para contribuir de alguma maneira com o seu lar, com a sociedade. Todo mundo veio aqui deixando possíveis interesses, entretenimento, diversões, conforto, relaxamento, né? Momento de descanso do domingo. Então, quando a gente põe no papel, né, o mais provável é que nós tenhamos ou tanta virtude quanto vício, ou mais virtude do que vício, tá? Porque pelo simples fato de que nós não somos as pessoas que estão trabalhando para destruir a sociedade e para causar o mal para os outros, né? Porque há pessoas que estão nessa faixa ainda. Então, aquilo que a gente faz também precisa ser muito valorizado. Claro, todos nós temos terríveis defeitos, vícios, dos quais nós nos envergonhamos, né? Eu tenho os meus, ela tem os dela, você tem os dela, ok. Né? Isso é verdade. Mas a gente não pode estragar o nosso óculos ou enlamear e sujar o nosso espelho a ponto de nós vermos o pior em nós mesmos. Assim como a gente não deve ver nos outros, a gente também não pode ver em nós o que é inferior e mal. A gente tem que ver a parte majoritária da nossa natureza, que é a luz divina, a luz da razão, da liberdade, do bem, da possibilidade de sermos bons e virtuosos. Se você acredita que essa é a parte dominante do seu ser, da sua essência, então
a gente tem que imaginar que a gente está sempre mais próximo de Deus do que do oposto, que não é o diabo, que não existe, que é o nada. O oposto de Deus é a sociedade do século XXI. É o vazio, é a falta de sentido, é a falta de propósito, é a depressão, né? É a morte, né? Deus é a vida, é a sabedoria, é a razão, é a lógica, né? Então a ciência, a arte, todas as coisas que valem a pena, elas intrinsecamente elas se firmam no mundo e dão fruto, e essas obras ficam para a posteridade, né? Geram marcas proveitosas e úteis para a posteridade. É nisso que a gente tem que apostar. Não é muito complexo, né? É profundo, mas não é complexo. Tudo que for feito vale a pena. O exemplo que eu dou para os meus alunos na aula é o seguinte: existe algum lugar, alguma pessoa ou alguma comunidade que acha que as rosas são feias? Não existe, né? Ou não feias, vamos dizer assim, indiferentes, né? Um grupo de pessoas olha para as rosas ou para os lírios e fala assim: isso aí não tem muita graça. É a mesma coisa que uma folha seca, né? Não, existe ali algo na natureza, ou na natureza humana, ou na natureza da flor, que faz com que todo mundo que olha para uma rosa fique embasbacado, encantado e estarrecido. O que é isso, né? Como é possível, né, que isso cause tanto impacto, sendo apenas um objeto físico do mundo da natureza, né? Como é possível que uma cachoeira, que uma cascata, cause tanto impacto em todas as pessoas? Seja uma coisa universalmente apelativa. As ondas do mar, né? Como é possível que o céu estrelado, né, nesses pontos da experiência natural, não tem questão de gosto, né? O gosto, ele funciona para algumas coisas, mas para outras coisas não existe gosto. Todo mundo olha para o céu estrelado e diz: nossa, bom, tem alguma coisa aqui que ultrapassa qualquer gosto, qualquer inclinação, qualquer preferência, né? E aí a grande questão é: isso é natural? Ou é algo do ser humano? O ser humano está vendo beleza ali, mas se está vendo, por que ele vê na rosa e não vê nas pedras, na areia, né? Por que vê na cachoeira e não vê numa poça de lama, numa poça da rua, depois da chuva? Então tem alguma coisa misteriosa aí, a gente não sabe explicar, né? Mas, claro, o importante é o que nós fazemos com esse senso de beleza. Se existe um senso de beleza objetivo, que todo mundo percebe, por que é que a arte não está explorando, enaltecendo e trabalhando esse senso de beleza? Como, no geral, era o caso no passado. Era o caso. E hoje em dia, muitas manifestações artísticas, você olha e fala: isso, inclusive, é perturbador. Ou não diz nada, ou não tem sentido. Né? Então, quer dizer, isso é um sintoma, mais um sintoma do mundo contemporâneo, de uma certa confusão espiritual. Sim. Bom, eu considero esse um dos meus objetivos de vida, explicar o que aconteceu, e eu não tenho resposta, não tenho uma solução, a não ser voltar um pouco no tempo e tentar explicar o que aconteceu entre a Idade Média e o século XIX. Né? Esse período, para mim, de 1400 a 1850, é o período em que aconteceram transformações tão grandes na mentalidade humana que nós, de alguma maneira, perdemos as medidas, perdemos a noção das coisas. Mas, veja, foi um processo de 600 anos, de 500 a 600 anos no mínimo, e que tem reflexo, né, tem reflexos da antiguidade, da Idade Média também como um todo. Então, eu falo muito mal de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão, materialista, mas ele diz uma verdade muito pungente, muito profunda. O seu senso de maturidade e o peso do teu espírito
o peso da tua consciência é o quanto de história cabe nele. De história. Quanto de história cabe nele. Porque se você se considera um herdeiro, uma herdeira, e participante das pirâmides do Egito, dos hinos védicos, dos ritos tribais dos druidas, aí você é um tipo de ser humano. Se você considera que isso não tem nada a ver com você, e que a sua existência se limita a esse momento aqui presente que você está habitando, você é outro tipo de ser humano bem mais raso. Né? Então, eu acredito bastante nisso, que a nossa consciência histórica é a nossa capacidade de apurar o que é que tem acontecido conosco nos últimos 30 mil anos que levou a essa situação que a gente está vivendo. Certamente muita coisa. Aconteceu muita coisa nos últimos 30 mil anos. O surgimento dos ritos, das superstições, surgimento das primeiras tecnologias, do fogo, da pesca, dos potes, da agricultura, da escrita, da fala. Tudo isso nos levou ao estado de coisa que nós estamos vivenciando agora. E nós ainda não entendemos o quadro todo, porque ele é muito grande e muito complexo. Mas, de alguma maneira, essas crises culturais, de um ponto de vista espiritual, como é que a gente tem que interpretar? São os momentos em que nós estamos apurando os nossos pensamentos, os nossos valores, nos certificando de que algumas coisas nós acreditávamos por obrigação, porque alguém disse que era assim, e eu acredito naquela cartilha, naqueles 10 mandamentos, eu rezo o Pai Nosso, eu me confesso, né? Eu sigo um esquema que não fui eu quem fez. Né? Foi feito para mim, eu obedeço esse esquema. E nós estamos na fase da história em que esses esquemas que nos foram oferecidos eles são rejeitados. Não aceitamos mais. Então, o primeiro gesto de rebeldia, tipicamente jovial, né? Não acredito em mais nada. Isso tudo é mentira. No segundo gesto, a gente vai depois maturar o que é que de bom havia nesses vários esforços do passado e que nós descartamos junto. Não sei se vocês têm essa expressão. Terminado o banho, você joga a criança com a água. Vocês têm essa expressão? Você não viu que a criança ainda estava na banheira e jogou a água suja com a criança. E é preciso jogar a água suja sem perder a criança. É intenso, né? Tem uma ideia grega que é muito boa para explicar isso, que é tudo que é humano me pertence. E tem uma melhor ainda dos padres gregos, dos padres egípcios, né? A comunidade grega no Egito de Alexandria, que é Panta, Teia, Kaiantropina, Panta, né? Tudo é divino. Consequentemente, tudo é humano. Se tudo é divino, tudo possui uma verdade profunda, uma realidade profunda, logo, o ser humano, que também é uma verdade, é uma realidade, está em tudo. Né? Na água, né? A gente falou dela, na arte, na ciência, nas plantas, enfim, em tudo. Né? Pois bem, um desafio da visão integral é olhar para todas as coisas e dizer, os budistas dizem muito isso, né? Os hindus também, isto sou eu. Porque nós, infantilmente, nós nos dissociamos de todos os outros grupos. E dizemos, eu sou brasileiro, logo, não sou russo, não sou chinês, não sou árabe, não sou americano, né? Eu sou dessa religião, logo, não sou A, B, C. Eu tenho uma perspectiva filosófica aqui. Logo, eu sou anti-A, B, C, né? E isso já é a raiz da fragmentação. É eu me ver como oposto a todos os grupos humanos. Então, quando o budista diz, isto sou eu, isto sou eu, isto sou eu, isto sou eu, ele no fundo está querendo dizer, o materialismo sou eu.
Não são os materialistas lá e nós aqui. Nós lutando com... Não, o materialismo é um produto humano. Eu tenho que entender como que a minha humanidade, como o meu coração, a minha razão, que é igual à tua, né, que é igual a de outra pessoa, que seja materialista, produzir materialismo. Mas o budismo também é meu. O islamismo também é meu. O paganismo também é meu. O judaísmo também é meu. Tá? No campo da crença mais religiosa. Movimentos artísticos. Tem os que você gosta mais, tem os que você gosta menos. Mas mesmo os que você gosta menos, vamos supor, cubismo. Você tem que olhar para aquilo e dizer, isso também sou eu. O ser humano que permite o surgimento do cubismo sou eu. Eu tenho em mim tudo que permitiu a Picasso criar esse estilo artístico. Eu tenho em mim tudo que permitiu Einstein criar o princípio da relatividade. Eu tenho em mim tudo que permitiu a Freud pensar sobre a sexualidade humana como fundamento da vida. Tudo isso está em nós. Por isso, integrado da humanidade, nós temos que ter empatia, compaixão e compreensão para com todas as pessoas, até as que não existem. Pessoas hipotéticas, poderiam ter outras doutrinas, ou que já morreram há muito tempo, já desapareceram, né? Então, quando a gente se sente integrado à humanidade dessa forma, e para todas as culturas, todas as formas de arte, todas as formas de religião, todas as formas de ciência, para todas elas a gente olha com amor, com admiração e diz, isso sou eu. Tá? Aí você não é mais uma parte, você está mais no todo do que no fragmento. Né? É uma escolha de visão, é uma perspectiva. O difícil na projeção para o futuro é calcular o volume exato de coisas que são realmente realizáveis, para que o seu idealismo não seja sonhador e ingênuo e projete coisas irrealizáveis que, no fundo, são devaneios quase, né? São projeções que mais atrapalham do que ajudam. Então, isso depende um pouco das suas experiências passadas, com a sua análise das condições presentes, do que realmente é possível fazer, e aí você vai dizer, por exemplo, eu gostaria de publicar a Revista Espírita, né? a review, né? Com quantos artigos? 40 é impossível. Eu conheço a minha equipe, eu conheço os tradutores, e se eu propor a eles 40 artigos, não vai funcionar. 2 é pouco. Eu consigo fazer mais do que isso. Então, você, na prática, você tem um cálculo, né? Todo mundo que mexe com a revista tem um cálculo do que é realmente possível sem ser delirante. Mas isso é uma projeção para o futuro. A revista não existe. A cada semestre, a cada bimestre, você vai ter que pensar em mais um volume da revista e projetar toda essa inexistência para a existência. E a grandeza espiritual de uma pessoa é a capacidade de trazer o sonho à existência. Né? De algo que era belo na imaginação, você apresenta para as pessoas e diz, está aqui, fiz, fui, sou, né? E continuar fazendo isso eternamente, né? Porque lembra daquelas metáforas assim, meu pai ainda cria, meu pai ainda trabalha, eu também trabalho, né? Jesus. O que Aristóteles diz? Sujeito da lógica fria, tem nenhuma religiosidade. Ele diz o seguinte, Deus é ato puro. Não há nada por, né, mudar, porque perfeito significa perfectus, feito até o final. Foi feito até terminar. Não há mais nada a ser feito. O que é que resta? Agir. Então Deus só age. Deus não é. Não tem nada feito, né? Não tem nada terminado, não tem nada concretizado, não tem passado, por assim dizer, né? É puro ato. Então, na linguagem do lógico, a gente vai ver alguma coisa muito parecida com o que Jesus disse quando ele diz, meu pai também trabalha, eu também trabalho. Né? A ideia de que ser espírito consciente,
Estar espiritualizado é estar em movimento constante, ser profundamente ativo. Não de uma maneira doentia, compulsiva, como uma pessoa que não descansa, uma pessoa que fica doente por causa disso, tá? Fica com uma síndrome, né? Mas como alguém que está planificado e feliz na sua ação, porque essa ação é a realização dos seus sonhos, né? Dos seus melhores ideais. Não é um reflexo de, ele me mandou fazer, eu vou ter que fazer uma palestra, né? Isso é angústia, é o sofrimento e a ansiedade. Esse é o que o mundo te oferece, é o que o mundo te convida. Silvia, você tem que fazer, né? Eu jogo coisas sobre você para você fazer, eu vou ter que agir, vou ter que dar resposta a essa ação que o outro começou. Às vezes ele vai ficar super satisfeito porque era a idealização dele. Aí ele joga no seu colo, você realiza, ficou feliz, o idealizador. Então, é preciso que nós tenhamos autonomia de sonhar os nossos sonhos, né? Então, um dos sonhos que eu sonhei antes de vir para Portugal, vou ligar para os meus amigos, a Silvia e o Marcial, vou ver o que dá para fazer, o que eles querem, o que eles estão precisando, né? E se vocês ficarem felizes, eu estou feliz, né? Aí vocês vão dizer, olha, tem uma comunidade assim, essa comunidade ela tem tais necessidades, tais características, então a fala precisa ser mais ou menos assim, projeção futuro, né? Projeta para o futuro, para uma realidade que eu conheço mais ou menos, mas eu não tenho certeza como vai ser a recepção. Eu não tenho certeza nem do que eu vou falar, eu não saio de casa sabendo o que eu vou falar. Eu tenho uma vaga ideia, um direcionamento. E aqui eu vou tentar, na prática, ver o que é possível. Tem 5 já dormindo. Opa! Muda um pouco, né? Conta uma piada, não sei, né? Aí não, parece que as pessoas estão interessadas. Parece que o que eu pensei faz sentido. Então tá havendo um jogo aí, tá havendo uma sintonia, né? E é assim, a gente vai descobrindo o futuro, vai revelando o futuro. A gente não sabe como é que ele vai realmente se realizar. E pode ser que seja uma catástrofe, como muitas vezes é. E você projeta coisas lindas e sai tudo errado, e é horrível, e cai a lâmpada, e uma pessoa faz um escândalo, né? Bom, vejam aí na televisão, né? Coisas que dão muito errado o tempo todo, né? Acontece. E isso também faz parte. A gente tem que entender que a construção do que não existe passa pela surpresa. E a gente tem que estar sereno para lidar com a surpresa também. Os frutos não são da minha responsabilidade, né? O senhor Buda já disse, né? Você é responsável pela ação, desapegue-se do fruto da ação. Fez o certo? Se o outro vai gostar ou não, se ele vai te devolver o bem ou vai te cuspir, tanto faz.